E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje é um assunto interessante, porque fizeram uma pergunta para mim e eu quero compartilhar a resposta. E não é uma, duas, são várias vezes que eu recebi essa pergunta, inclusive lá no Instagram também. E eu vou responder. Só que antes eu gostaria que você verificasse a sua inscrição. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, verifique a sua inscrição aí para ver se você não foi desinscrito. Deixa o seu joinha que também ajuda muito o nosso trabalho aqui. Estamos na correria, mas sempre tirando um tempinho para fazer vídeo aqui para vocês. Então vale um like aí, por favor. E deixa o seu comentário no decorrer do vídeo também. E bora para o assunto do vídeo de hoje. Pois bem, eu recebi uma pergunta que diz assim, ó, na verdade várias perguntas relacionadas ao mesmo contexto, que diz o seguinte: Zaio, poderia me explicar ou gravar um vídeo explicando melhor o que é a teologia do domínio? Qual é o problema dessa teologia que você falou em alguns vídeos? Aí o outro também, teve várias pessoas que perguntaram aqui para falar mais sobre a teologia do domínio. Pois bem, a verdade é o seguinte: a teologia do domínio, ou do dominionismo, é uma teologia que visa submeter a vida pública ao controle religioso. Deu para entender? É uma estratégia que levanta sérias preocupações sobre democracia e os direitos individuais, que é o que eu bato muito nessa tecla. Essa teologia prega que os cristãos devem governar todas as áreas da sociedade, incluindo política, economia e cultura, sempre com a justificativa de que é um mandato divino. Se você parar para analisar, você vai ver que existe, eu vou falar da política, tantos políticos mais sujos do que pau de galinheiro, mas estão lá cumprindo um mandato divino. Sobre a cultura, então, nem vou tecer comentários, porque essa ideologia é particularmente perigosa por várias razões. A teologia do domínio desrespeita a separação entre igreja e Estado, um princípio fundamental em muitas democracias. Ao promover uma agenda que busca influenciar diretamente as políticas, ela também acaba ameaçando a neutralidade do Estado em questões religiosas e pode levar à discriminação contra aqueles que não compartilham da mesma fé. E dá uma olhada se não é isso que nós estamos presenciando nesses últimos tempos. Além disso, a teologia do domínio tem sido criticada por sua associação com movimentos políticos, conservadores, e por alimentar um discurso de ódio e intolerância. E isso é coisa séria. Por quê? Porque essa ideologia frequentemente se posiciona contra direitos civis e sociais conquistados por minorias, o que pode intensificar conflitos sociais e marginalizar grupos vulneráveis. Infelizmente, quem está envolvido acaba ignorando isso, mas quem está de fora entende um pouquinho mais, vai ver o problema que isso traz. E existe um outro aspecto bem preocupante, que é a ganância laica disfarçada por zelo religioso, que de zelo não tem nada. Então a teologia do domínio, ao se entrelaçar com as ambições por parte de políticos e econômicos, com certeza muitas vezes revela uma hipocrisia inerente, que é o que mais nós estamos vendo nesses últimos tempos, falando-se de igreja envolvida com política e, no contexto geral, essa teologia do domínio. E por que eu digo que é hipocrisia? Porque ela usa a fé como ferramenta somente para alcançar objetivos seculares, enquanto pregam a moralidade supostamente superior a todos e a todos. Portanto, a teologia do domínio, meus amigos, não só ameaça a pluralidade religiosa e a liberdade individual, mas também corrompe a verdadeira essência da fé, transformando-a em um instrumento de controle e opressão, e a fé não é para isso. E isso tudo tem a ver com o movimento neopentecostal.
Se você for olhar, o neopentecostalismo é o que mais defende essa ideia da teologia do domínio. Olha só o que diz aqui, ó. A ideia. Trata-se de uma religiosidade antropocêntrica feita para não se permitir reflexão. Uma religião de resultados constrói a sua razão a partir da possibilidade de responder aos anseios humanos. Tem como razão a vitória e o sucesso. E isto justifica tudo dentro dessa ideia do neopentecostalismo, usando-se a teologia do domínio. Inclusive tem uma matéria que eu vou dar uma olhada aqui, ler para vocês verem, que diz que aonde o pop, né, dominou o Brasil, o pop gospel. Olha só o que diz a matéria. O gospel brasileiro alcançou uma marca inédita em fevereiro com a música Eu Sou Teu Pai, de Valesca Maísa, que eu nem sei quem é, sendo a mais ouvida no país no YouTube durante o carnaval. Antigamente, os mais ouvidos no carnaval eram as estrelas carnavalescas mundanas. E nesse ano foi o gospel. Ah, mas isso é uma maravilha, né, Zaio? Seria, se não tivesse uma artimanha maléfica por trás. Esse sucesso reflete o crescimento do mercado gospel impulsionado pelo aumento da população evangélica e a sua influência na sociedade. Para muitos isso é uma maravilha, é uma bênção, né? O aumento da população evangélica. E eu pergunto, e o evangelho transformou essas pessoas? Transformou o nosso Brasil? Está transformando a sua cidade, o seu bairro? Eu garanto que tem muito mais coisa ruim acontecendo do que coisa boa. Então isso quer dizer que esse evangelho não é tão puro conforme dizem, né? Mas são evangélicos. Artistas como Ana Castela e Ludmilla também gravaram louvores competindo nos rankings. E artistas como Gabriela Rocha e Aline Barros se tornaram superastros. O fenômeno é impulsionado por altos cachês pagos por prefeituras, que é uma estratégia eficaz do marketing, indicando que a era gospel está apenas começando. Sabe o que quer dizer isso, meus amigos? Tudo, política e o contexto neoteologia do domínio estão entrelaçados, fazendo a coisa acontecer e usando você simplesmente como massa de manobra, que apoia tudo isso, aplaude tudo isso. E lá no fundo fica a pergunta, e a transformação de vidas, de pessoas reais? Esse evangelho aqui, que é pregado, né, que tem ganhado uma desenvoltura no Brasil, não transforma, não liberta, mas sim acaba inchando o contexto e fazendo com que você se sinta dentro de um meio aonde bater no peito e dizer que evangélico está em alta. Mas na verdade você não passa de um ser que está sendo usado simplesmente como massa de manobra da teologia do domínio em prol da política. Não esqueça que a teologia do domínio é uma teologia que visa submeter a vida pública ao controle religioso. É uma estratégia que levanta sérias preocupações sobre a democracia e os direitos individuais, que é o que a gente está sentindo ultimamente. Essa teologia ela vai pregar que os cristãos devem governar todas as áreas da sociedade, incluindo política, que é a peça fundamental e a justificativa de que é um mandado divino. Você pode pecar, errar, fazer tudo errado. Pode fazer tudo do teu jeito, que no fundo é Deus mandando. Sempre tem uma justificativa. Inclusive, igrejas para todos os gostos é o que mais nós estamos vendo nesses últimos dias. Agora, o verdadeiro evangelho, aquilo que realmente precisamos ser no nosso cotidiano, está ficando para trás e isso faz muito tempo. Mas o que importa é promover uma agenda que busca influenciar diretamente a política pública e no final quem está sendo ameaçado, neutralizado pelo Estado é você, através da teologia do domínio. Que inclusive, como eu disse no começo do vídeo, ela tem uma associação ao movimento político conservador e acaba assim alimentando discursos de ódios e intolerância, que é essa briga que nós vemos hoje em dia. Não dá mais para você
falar contra tal candidato, contra tal posicionamento político, que você já é colocado como diabólico, como esquerda, né, conforme falam. Que é o que mais nós estamos vendo ultimamente. Tudo que você fala, você corre riscos até de ir para o chilindró. Mas não passa de uma ganância laica disfarçada de zelo religioso. E a teologia do domínio, ao se entrelaçar com essa ambição por poder político e econômico, muitas vezes acaba no fundo revelando a sua hipocrisia, usando a fé como uma ferramenta para alcançar novos objetivos seculares. E aí você vê hoje a igreja no contexto secular, né? Antes a igreja era separada do mundo, hoje o mundo está tudo misturado e ninguém pode falar nada. E no fundo a nossa liberdade individual está sendo ameaçada, corrompida, e a nossa fé simplesmente sendo um instrumento de controle e opressão. Se você entendeu, comente aí embaixo o que você acha disso. Se você não entendeu, eu fiz de tudo para te explicar. Se você concorda ou já percebeu isso, deixe seu comentário aí embaixo também, que é importante. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.